Sabemos que Lost Media é um tema que está em alta na internet já tem um bom tempo. Grupos inteiros são formados e organizados para buscar diferentes materiais que podem ou não terem se perdido para sempre. Aqui no canal já falei brevemente sobre esse tipo de coisa em vídeos de Dragon Ball AF, que por si só já é uma máquina de gerar mídias perdidas devido ao tempo que se passou, e também pelo fato da maioria delas não ter sido preservada adequadamente. Entretanto, há também um outro tipo de Lost Media que acabou ganhando meu total interesse recentemente, e que eu acredito se encaixar nos temas do canal: Lost Paleomídia. Antes de mais nada, uma paleomídia se trata basicamente de uma mídia que, em suma, tem algum foco na pré-história, podendo ser tanto um filme, um livro, um documentário, um jogo, uma HQ e a lista não para. Ou seja, diversos documentários sobre dinossauros ou seres antigos, livros e até mesmo sites infantis podem ser considerados de fato uma paleomídia, e tal como outras, também podem se perder com o tempo. No vídeo de hoje, iremos explorar algumas dessas tais Lost Paleomídias. Não se esqueçam de deixar o like, hypar, comentar, se inscrever, compartilhar e, se possível, fazer uma doação e ter seu nome citado no começo dos vídeos. Um agradecimento especial ao Jeremias Patrício, que nos enviou R$5 pelo Pix. Cruel Eden é o nome de um e-book escrito por Tim Haynes, o mesmo homem que estava por trás de documentários como Caminhando com os Dinossauros e também de séries como Invasores Primitivos. A obra foi inicialmente anunciada no começo de abril de 2018, no Twitter oficial de uma companhia de televisão do Reino Unido conhecida como Impossible Pictures, a vendendo como uma espécie de continuação para o romance O Mundo Perdido, escrito por Arthur Conan Doyle, que muitos de vocês devem conhecer, e este em específico seria lançado em 12 de abril de 2018. Na data prevista, o lançamento acabou por ser plenamente divulgado, porém, ao clicarem em qualquer um dos links fornecidos por eles, todos levam para páginas web que já não estavam disponíveis. Entretanto, usando o Wayback Machine, foi possível ver como era a página de compra do livro. Nos forneceram uma sinopse do que poderíamos ver dentro de suas páginas. É 1916, e 2 soldados britânicos desabam no fundo de uma trincheira alemã, exaustos por sua investida na conhecida Terra de Ninguém. Longe de poderem descansar, eles são acompanhados por um capitão maníaco chamado de Edward Malone, determinado a arrastá-los para dentro das linhas alemãs, no que ele chama de caça aos monstros. Malone está prestes a descobrir o terrível legado que seu passado desencadeou. O autor best-seller e criador de Caminhando com Dinossauros, Tim Haynes, evoca um conto épico do homem versus a natureza, retomando de onde Conan Doyle deixou sua história, O Mundo Perdido, em 1912, abrangendo desde as terras devastadas brutais da frente ocidental até os mistérios sombrios da floresta amazônica. Cruel Eden conta a história de 2 personagens importantes, Thomas Challenger e Millie Summerlee, que seguem os passos dos pais e descobrem o legado imprevisto da primeira expedição ao Planalto Perdido. Ao fazer isso, eles descobrem que há algo mais letal do que armas e bombas, mais aterrorizante do que dinossauros carnívoros, e essa é uma ideia perigosa. Também havia uma única avaliação de um usuário do Reino Unido, o qual aparentemente havia gostado tanto da obra que deu 5 estrelas e fez um pequeno texto a elogiando e desejando que pudesse se tornar um filme um dia. Fora isso, não se tem mais informação alguma sobre Cruel Eden, nem uma justificativa por parte da Amazon para terem tirado o livro de circulação, nem do próprio Tim Haynes, o que fez até mesmo alguns se questionarem se não se tratava apenas de algum tipo de pegadinha. As chances da obra ter sido derrubada por questões de direitos autorais é improvável, já que O Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle hoje em dia é considerado de domínio público. Então, tecnicamente, qualquer um poderia fazer seu remake, continuação ou o que quer que seja. Já citei isso em lives algumas vezes e pretendo voltar nesse tema em vídeos futuros, mas para uma introdução simples, se você assim como eu cresceu nos anos 2000, possivelmente se lembra das clássicas maletas que vinham com livrinhos e também CDs interativos, os quais podiam conter tanto jogos como também animações de baixo orçamento, que contavam com um pouco mais de detalhes do que estava escrito. Como o tema dinossauros sempre foi popular entre as crianças, claro que muitas editoras brasileiras iriam se aproveitar disso. Uma delas foi a W Kids, que já produziu pequenas coleções que vão desde princesas até fábulas e animais do nosso tempo. E quando chegou a vez dos dinossauros, estes vieram na coleção conhecida como Dinossauros 3D. O grande diferencial já é denunciado no título, pois os livros e o CD vinham acompanhados de um óculos que fazia o trabalho esperado, provavelmente numa tentativa de aumentar o entretenimento das crianças durante a leitura. Os dinossauros presentes nesta coleção eram Iguanodonte, Oviraptor, Tiranossauro, Triceratops, Alossauro, Deinonychus, Diplodocus e Stegossauro.
Os livros em si ainda podem ser acessados no YouTube e comprados pela internet. Entretanto, o conteúdo do CD está até o momento completamente perdido. Não é possível encontrar em nenhum lugar da internet o que estava ali. Entretanto, como eu tive isso na infância, eu posso dar uma breve descrição baseada em minhas memórias, o que pode ajudar aqueles que buscam encontrar esse material de alguma forma. Basicamente, havia uma música meio épica de fundo e uma narração feita por um indivíduo, aparentemente desconhecido. Fora isso, lembro que tudo se tratava de um slideshow, já que diferente de outros casos não havia movimento nas imagens, apenas artes estáticas que passavam conforme o texto avançava. Então pessoal, enquanto eu editava esse vídeo, eu acabei descobrindo que o conteúdo do CD acabou sendo encontrado já faz praticamente um ano. No caso, a gente não tem os arquivos de vídeo em si, mas sim gravações desse conteúdo feitas pelo celular, que foram postadas no canal Juiz Frollo. Então nós podemos considerar que essa é uma Lost Media que foi encontrada. Alossauro. Lagarto estranho é o significado do nome Alossauro. Jurassic Park Survival era o nome de um jogo de ação com elementos de terror e stealth, que estava sendo desenvolvido por meio de uma parceria entre a Konami e a Universal. Este seria fortemente inspirado por Jurassic Park 3. Porém, como o jogo estava sendo criado em paralelo com a produção do filme, os artistas não podiam ter acesso a maiores detalhes da película, então acabaram por se inclinar em algo mais original. Com o lançamento previsto para 2001, e focado em todas as plataformas da época, a trama se passaria em uma terceira ilha que não é a Sorno ou a Nublar, onde os dinossauros vagariam como animais selvagens, ou estariam contidos para estudos. O protagonista seria um técnico de segurança do primeiro filme conhecido como David Ball, e nosso objetivo seria resgatar cientistas que estariam presos nessa ilha. Basicamente, durante todo o jogo, enfrentaríamos espécies de dinossauros que já vimos em filmes, além de 4 classes diferentes de soldados inimigos, em uma dinâmica muito semelhante aos jogos da época, que misturavam combate com criaturas com combate com inimigos armados. A gameplay aparentava ser uma mescla peculiar de Tomb Raider com Metal Gear, visto que frequentemente também teríamos que solucionar puzzles e realizar escaladas perigosas. Passaríamos por 12 grandes níveis, os quais incluíam selvas, florestas, pântanos, um aviário, bases científicas e etc. Entretanto, o game infelizmente veio a ser cancelado ainda em um estágio inicial. Primeiramente por problemas com os desenvolvedores e depois porque a Universal aparentemente não estava gostando dos rumos do projeto, e já não estava prestando tanto apoio assim à equipe, o que culminou em seu cancelamento total por volta de 2002. A única coisa que sobrou foram algumas concept arts e um trailer, pois fora isso, todo o material que já havia sido desenvolvido foi perdido para sempre. Escape from Jurassic Park foi uma série animada cancelada, a qual foi baseada no primeiro filme de Jurassic Park, muito provavelmente se aproveitando da onda do final dos anos 90, onde muitas franquias de filmes acabavam por ganhar uma série animada. O estúdio que seria responsável pela obra seria a Universal Cartoon, e o artista William Stout seria encarregado de projetar os personagens e as criaturas. Focando em um público mais maduro, mas também com brechas para que crianças também pudessem assistir, haviam grandes planos para que esse projeto saísse do papel, com planejamento para que tudo fosse transmitido em um horário nobre e com os melhores roteiristas e animadores daquele tempo fazendo parte da equipe. A Lost Media em questão se trata de um trailer, o qual foi feito apenas para demonstrar aos engravatados como eles poderiam mesclar perfeitamente animação CG com animação tradicional. O trailer jamais foi ao público de fato, visto o cancelamento da série proveniente de problemas internos, mas em específico a falta de interesse de Steven Spielberg em dar uma luz verde ao projeto, pois segundo os rumores ele já estava farto na época da comercialização massiva em cima de seu filme. Ao que tudo indica, esse trailer acabou sendo encontrado por uma conta do Instagram conhecida como Indian Ops, a qual disponibilizou 2 prints do suposto trailer, e veio junto da promessa de disponibilizar para o público em futuro próximo. Porém, já se passaram vários anos e nada foi mostrado. Tim Haines já foi citado aqui como o escritor de Cruel Eden e o criador da famosa série de documentários Caminhando com Dinossauros, o qual também possui um caso peculiar de Lost Media, mais em específico o episódio piloto da série, que serviria como uma prova de Haines aos engravatados de que sua ideia tinha potencial, em meados de 1997, com uma duração inicial de 2 minutos, mas que logo se estendeu para 6. Para encontrar um local de filmagem, Haines conversou com um paleobotânico desconhecido, e eles determinaram que o melhor lugar para filmar seriam as florestas costeiras do Mediterrâneo, porque o ambiente correspondia
correspondia ao período e ao cenário em que o filme seria ambientado. Uma boa parte da equipe é desconhecida, incluindo o cinegrafista, mas é sabido que toda a produção do piloto levou cerca de 8 a 9 semanas sem folga, e que foi usado alguns efeitos práticos junto do CG, providenciados pela Framestore VFX. Uma única tomada silenciosa do piloto, mostrando um cetiossauro pastando, foi usada no documentário The Making of Walking with Dinosaurs, para fazer representações imprecisas do Diplodocus, sem reconhecer de onde a filmagem veio. Isso foi ao ar em 6 de outubro de 1999, e foi incluído em muitos lançamentos de vídeo doméstico da série, e somente em um breve segmento da Trilogy of Life, que foi possível ver o cetiossauro com seu áudio original em 2005, junto com Tim Haines explicando como foi feito. No entanto, a maior parte do piloto permanece indisponível. Uma foto no portfólio da Crawling Creatures, o estúdio de efeitos especiais que forneceu os adereços físicos para o programa e seus spin-offs, mostrava uma foto de um Liopleurodon dentro d'água. Essa foto era completamente diferente da foto final usada no programa. Uma imagem de um corpo inteiro de um cetiossauro foi apresentada no livro Walking with Dinosaurs, The Official Sticker Album, lançado em agosto de 2000. O álbum de adesivos veio com uma primeira reedição da revista Walking with Dinosaurs. O modelo do cetiossauro apresentado no álbum de adesivos parece ser muito semelhante, se não uma versão modificada, ao modelo do piloto. Em 8 de dezembro de 2021, o usuário do Discord Electric Boogaloo entrou em contato com David Marshall, consultor paleontológico-chefe do piloto. Marshall respondeu com informações sobre o raciocínio por trás de algumas das decisões paleontológicas tomadas no piloto, juntamente com a possível confirmação de que existe uma gravação do projeto. Darren Naish foi contatado pelo Twitter pelo usuário Fragile Fragiles sobre o piloto de Walking with Dinosaurs. Em 18 de dezembro de 2021, Naish mais tarde perguntaria a Haines sobre o piloto, e Haines confirmou que as fitas do piloto não podem ser mais localizadas, e que os breves fragmentos mostrados no feature de Walking with Monsters são tudo o que existe. Em julho de 2022, Mike Milne seria contatado pelo usuário do Discord Electric Boogaloo. Mike Milne confirmaria em uma troca de e-mails que 4 modelos CGI foram construídos para o piloto, em 4 sequências diferentes. Essa informação, juntamente com outra referência ao piloto posteriormente no e-mail, confirmaria a existência de um segmento de plesiosauro. Mine então afirmaria que provavelmente não conseguiria localizar sua cópia do piloto, que ele exibiu em conferências de CGI em 1997 ou 1998. Embora a Framestore possa ter guardado uma cópia do piloto, a maioria dos colegas de Milne deixou a empresa, assim como ele. Em agosto de 2023, Dino Diego divulgou um vídeo afirmando ter recebido imagens de Andrew Wilkes, um indivíduo que trabalhou no piloto e que mantinha uma cópia em seu acervo pessoal. Novas imagens foram divulgadas para comprovar a informação. Ele apresentou um resumo do piloto. No entanto, decidiu não publicar o piloto completo devido a questões de direitos autorais. Ele também detalhou que algumas imagens do mini documentário Trilogy of Life não estão incluídas no piloto, e são apenas clipes adicionais a serem usados como filmagens de teste. Em 22 de setembro de 2023, 4 dos 6 minutos do piloto vazaram anonimamente para a Internet Archive. Ainda faltam trechos e atualmente não se sabe quem vazou a maior parte do piloto, já que a filmagem compartilhada não contém os minutos do piloto. Ela foi rapidamente removida, provavelmente por questões de direitos autorais. Is the Jurassic period. Came larger relatives with a taste for cryptocleitos that will last for months. Sabemos que muitos jogos em Flash acabaram se perdendo com o decorrer do tempo, seja pelo fim do suporte que o Chrome deu ao próprio Flash, ou seja por conta dos sites onde eles estavam originalmente hospedados terem se encerrado. Um desses casos é o que ficou conhecido como The Evolution Game, o qual também é baseado na série Caminhando com, que eu já citei nesse vídeo a exaustão. Lançado cerca de um mês após a minissérie Caminhando com as Bestas, no site oficial da BBC, tinha a intenção de promover o programa por meio da internet. No jogo, você joga como uma criatura conhecida como esse nome aí que tá aparecendo na tela. Seu objetivo principal era sobreviver aos horrores de um mundo pré-histórico, se reproduzir e eventualmente evoluir a sua espécie. De acordo com algumas fontes, a criatura seria a única plenamente jogável no jogo, de modo que o resto se tratava apenas de NPCs. Além disso, havia um levemente complexo sistema de escolhas, onde dependendo dos diversos métodos que você poderia usar para sobreviver, poderíamos alcançar diferentes espécies, algo semelhante ao que viria a ser o Spore depois de algum tempo. Por mais que todo o conceito seja interessante, hoje em dia não é mais possível ter pleno acesso ao jogo, pois ele foi tirado do site original da BBC em 2007 devido a sérios problemas técnicos. Desde então, mais ninguém conseguiu ter acesso ao jogo, e também não houve ninguém que conseguisse o arquivar de alguma forma, tornando essa uma das Lost Medias impossíveis de recuperar. Essas foram algumas Lost Paleomedias que achei interessante de trazer aqui.
Claro que ainda existem algumas que eu não falei, como programas de TV e filmes, mas eu prefiro deixar elas para um futuro vídeo, dependendo do resultado deste. Caso algum de vocês tenha conhecimento de uma Lost Paleomídia, ou você próprio tenha um exemplo de que aconteceu com você, pode comentar ou entrar em contato comigo para que isso possa ser usado no futuro. Fiquem com Deus e até mais.